sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu e você viemos aqui, estamos aqui por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E dia após dia, conforme nós estamos vivendo com ele, nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos melhorando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E dia após dia, a proximidade que nós temos com o nosso Senhor tem nos dado muitas regalias, tem nos oferecido muitas situações boas e agradáveis da nossa vida, e uma delas é a reconciliação. 2 Coríntios 5,18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça para Deus. De Deus. Podemos assentar? O casal se perde no Éden. Eva perde o foco da árvore da vida e se ilude com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão perde o foco de Deus e se ilude com a mulher. Todos eles se perderam dentro de um jardim. E daí por diante, o homem está condenado à perdição, condenado a ficar perdido. E então, quando Deus planeja a reconciliação do homem, Deus envia o Senhor Jesus para que, por meio do sacrifício vivo de Cristo, a reconciliação fosse possível. O homem estava separado de Deus por causa do pecado. E quando Cristo morre na cruz, a reconciliação é feita. E deu aos homens o ministério da reconciliação. Nós, como filhos de Deus, temos que buscarmos tudo aquilo que o pecado original nos trouxe. Nós somos pecadores não porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Às vezes você acha que quando você comete um erro, você comete uma falha, você diz, eu sou pecador. Você é pecador todos os dias, todos os momentos, nós todos. E todos os dias nós temos que estar diante de Deus, clamando e buscando a reconciliação com todo este plano, todo esse projeto e todo esse propósito de Deus para a nossa vida. Deus planejou a reconciliação do homem com ele mesmo, do homem consigo e do homem com o próximo, retirando toda a barreira de inimizade e toda a questão de diferença, seja grego, seja cita, seja o que for. Bárbaro, gentil. A reconciliação que Cristo promove na cruz, ela é absoluta. Reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem consigo mesmo e reconcilia o homem com o seu próximo. Aí eu quero iniciar nesta noite essa meditação com você, perguntando como é que está o processo de cura dessa quebradura que houve, chamado reconciliação. Como está a sua reconciliação com Deus? Como está a sua reconciliação com você mesmo? E como está a sua reconciliação com os outros? Eu quero usar o exemplo de Davi.
Eu quero que você vá comigo, nós vamos falar em primeiro lugar da reconciliação superior, que sem ela, Salmo 51, nenhum de nós teríamos condições de reconciliarmos, ou conosco, ou com o próximo. Quero fazer 5 atribuições sobre a reconciliação do homem com Deus, do homem consigo e do homem com o seu próximo. Ah, se nós, no final dessa mensagem, pudéssemos capturar o ensinamento e abrirmos o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo pode fazer com conhecimento, certamente a nossa vida sairia daqui uma outra história. Davi comete um pecado contra Deus, todo pecado é contra Deus, e ele se arrepende muito. Davi não sabia onde estava com a cabeça quando fez aquilo. Certamente a cabeça dele não estava no lugar que deveria, mas o coração dele estava regendo. Quando a sua cabeça não rege você, mas o seu coração, você só faz besteira, tanto eu quanto você. E quando o profeta explica a Davi tudo o que estava acontecendo, e Davi cai em si, ele escreve um salmo, Salmo 51. Eu quero falar sobre 5 processos da reconciliação do homem para com Deus. Primeiro, consciência do pecado. Todos nós precisamos aprender a termos a consciência do nosso pecado. E não tratarmos o pecado de uma maneira frívola, porque ele não nos tratará assim. O pecado destrói. O pecado mata. O pecado não perderá nenhuma chance de destruir-nos. Por isso, nós não podemos tratar o pecado de uma maneira qualquer. A Bíblia diz assim, no versículo de número 13, 4. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi começa a falar sobre esse âmbito de conhecimento e de visão. Ele dizia que o pecado não estava à sua direita, o pecado não estava à sua esquerda, e nem o pecado havia ficado para trás. Mas o pecado estava diante dele para que ele pudesse analisá-lo, observá-lo, para que ele pudesse estudá-lo. Ele coloca o lugar à sua frente, numa ótica de visão objetiva. Se nós tratássemos o pecado, os nossos erros e as nossas falhas dessa maneira, certamente nós não nos perderíamos. Nós não trataríamos a vida da maneira com que alguns de nós temos tratado. Ele diz assim, eu conheço as minhas transgressões. Ele divide seu erro em transgressão e pecado. Ele fala, transgressão é você conhecer regras e lei e transgredir. E o pecado, a consumação da transgressão. Então ele diz, eu conheço a minha transgressão. Não é a do próximo, não foi a que o outro fez com que eu fizesse. Ele dizia, eu não estou atribuindo a responsabilidade e a culpa a ninguém. Ele estava dizendo, eu sou o culpado e eu sou o responsável pelo que eu fiz. A primeira caracterização para que você reconcilie-se com Deus é você ser consciente do seu pecado. Versículo de número 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Deus, o Senhor, dentro de mim, eu estou falando de uma maneira muito sincera, eu nem sequer penso em, de longe, causar alguma hipótese ou insinuação sobre qualquer tipo de responsabilidade do Senhor. Eu pequei contra ti, somente pequei, para que toda pureza e toda retidão no julgamento seja exposta. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus, todos os erros, porque a primeira parte da nossa reconciliação é para com Deus. Eu e você não podemos colocar os nossos pecados debaixo do tapete. Eu e você não podemos macular essa reconciliação feita pelo sangue de Cristo.
Nós precisamos ter os nossos erros e os nossos pecados muito bem dominados. De que maneira você domina o seu pecado? Estando diante dos seus olhos, conhecendo-os, sabendo tanto das suas transgressões e do seu pecado. O crente muitas vezes vive uma ilusão maligna, um engano nocivo, como uma contemplação do céu na terra. Ele se sente santo, invicto, convicto e sem falhas. Isso é mal para você. É mal você não conhecer suas misérias, é mal você não conhecer suas transgressões, é mal você não conhecer seu pecado. Você é um pecador. E você precisa conhecê-los. E você precisa saber do que se trata. Segunda situação, saber sua constituição. Saber aquilo que os discípulos ouviram do Senhor Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu e você precisamos ter plenamente a consciência que a nossa formação é má. Que existe uma guerra e uma batalha do espírito contra a carne diariamente, que nós somos maus. Não existe bondade em nós, a não ser a chamado Deus. Deus é bom. Eu sou má, a minha constituição é ruim, a sua constituição é ruim. Por isso nós não podemos confiar em nós mesmos. Por isso nós não podemos agregar alguns conceitos e valores ruins. Porque você conseguiu lá fazer aquela coisa boa, porque você conseguiu fazer aquilo de bom, ajudar alguém, ser promissor em uma área. Isso foi Deus, foi a palavra, foi o Espírito, foi a reconciliação de Deus. Não somos nós, nem eu e nem você, é Ele. Porque tudo é nele, por Ele e para Ele. Reconhecermos diariamente a nossa constituição, somos maus. Se nós reconhecemos isso, Satanás não conseguirá, por meio da soberba, nos enlaçar. Ele jamais nos conseguirá atrair para longe de Deus, porque a fonte do bem é Deus. Ele é a fonte do meu bem, Ele é a fonte do seu bem. Se existe algo de bom em mim, se existe algo de bom em você, isso tem nome, é Deus. Então nós vamos nos formando, vamos encontrando meios e estágios para que nós possamos nos bancar em cima dos dons, em cima do que sabemos fazer, do que conseguimos fazer. De repente nós já estamos como deuses. E aí quando o Senhor vai nos repreender, nós nos insurgimos contra Ele e dizemos: espera aí, você está falando com um pequeno Deus? Porque eu sou, porque eu faço, porque eu mudei, porque eu melhorei, porque eu sou um filantropo. Por quê? A minha e a sua constituição é má. Somos maus. Eu sou má, você é mau. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos maus. Tudo que existe de bom em nós é por causa dele, é porque ele tem habitado, trabalhado, porque ele tem envolvido o céu, porque ele tem envolvido, porque ele tem feito. É com muito suor, é com muita lágrima, é com muita intercessão que de você e de mim pode sair algo bom. Não tem nada a ver conosco, nada a ver conosco, e tudo a ver com ele. Não permita que Satanás caracterize uma ideologia sobre você enganosa. Não permita que Satanás consiga convencer você que você é bom em alguma coisa. A sua bondade, ela vem de onde e de quem? Ela vem do céu. E o nome de quem ela vem é Jesus Cristo. Segunda, reconheça a sua constituição. Versículo de número 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava falando que a mãe dele era uma adúltera,
Ele estava falando sobre o pecado original, sobre todos nós. Fomos formados em pecado, fomos concebidos em pecado. O pecado original que sentenciou a humanidade, que sentenciou todo homem ao inferno. É desse pecado que Davi falava, sobre a constituição da raça humana. Todos nós, mesmo salvos, cheios do Espírito, recebemos dons, temos uma igreja, a nossa constituição é zera, é má. E quando não levamos isso em consideração, somos atropelados pela iniquidade, somos traídos pela nossa transgressão, somos consumidos pelo nosso desejo e pela nossa concupiscência. Segunda característica da sua reconciliação com Deus é: reconheça a sua constituição. Não ignore a sua formação. Lembre que você nasceu no pecado. E que a sua luta contra o pecado é até o último instante da sua vida na face dessa terra. Lembre-se disso. Em que todos os dias você trava uma luta constante contra a carne, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade e a condição de agir. Terceira situação na sua reconciliação com Deus. Primeiro, você reconhece o seu pecado. Segundo, você reconhece a sua constituição. Terceiro, você reconhece Deus. Só Ele pode. Só Ele pode te perdoar, só Ele pode te amar, só Ele pode te salvar. Só Ele. Você e eu, com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, com os nossos dons, não podemos fazer nada por nós. Nada. Imagina o crente, neste dia 9 de abril de 2017. O crente mais santo, mais consagrado que possa existir na face dessa terra. Ele não pode fazer nada por si, a não ser consagrar-se. É Deus. Deus o ama, Deus o quer, Deus o ajuda, Deus o sustenta, Deus o fortalece, Deus o salva, é Deus. Muitas vezes nós trocamos a nossa fonte. Ao invés de irmos buscar os nossos reservatórios, no nosso grande mercado, nós ficamos buscando em quitandas. Achamos que somos capazes de fazer algo por nós. Nos desculpamos, ao invés de pedirmos perdão. Nos justificamos, ao invés de pedir misericórdia. Somos os nossos próprios reconciliadores, sendo que o maior e o único reconciliador é Jesus Cristo. Eu e você não podemos mudar as coisas. Quantas pessoas estão bem porque elas dizem que estão bem? Você está bem? Estou. Por que você está bem? Eu estou me sentindo bem. Quem diz que o termômetro de estar bem é o seu sentimento e a sua ótica particular de si mesmo? Entenda que é Ele. Não é o que eu penso de mim que é correto. Não é o que você pensa de si mesmo que é correto. Mas o que Deus sabe de mim e de você que é o correto. Ele diz assim no versículo de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede que Deus tenha misericórdia dele e apague as transgressões dele, segundo a bondade, a benignidade, a misericórdia de Deus. Ele pede por misericórdia. Eu queria perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez nessa semana que você pediu por misericórdia? Que você reconheceu que a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido. Não é a sua santidade, não é o seu dom, não é o seu tempo de igreja, não são as suas aquisições, não é aquilo que você acha que é, mas são as misericórdias de Deus que tem nos livrado todos os dias, sempre foi e sempre será. Qual é o homem bíblico na sua concepção, falando de ser humano fora Cristo, que é Deus, que foi mais santo? Este homem contou com a misericórdia de Deus. Não foi a inteligência dele, não foi a aptidão, não foi a inclinação, não foi nada. Foi a misericórdia de Deus que o conservou e que o ajudou.
É a misericórdia de Deus todos os dias, que quando acabamos o nosso dia e deitamos na nossa cama, é a misericórdia de Deus que é levantada sobre a nossa vida. Foi pela misericórdia de Deus, foi pela misericórdia de Deus a preservação, a salvação. Foi a misericórdia de Deus o cerco, a ajuda. Foi a misericórdia de Deus. Nada tem a ver com a minha habilidade, nada tem a ver com a sua capacidade. Foi a misericórdia de Deus quando você e eu dormimos, quando nós estávamos levantados. Foi a misericórdia de Deus. E Davi roga por essa misericórdia. Na reconciliação com Deus, nós temos que reconhecer que é Ele. É o amor dEle, é o poder dEle, é a graça dEle, é o favor dEle, é a misericórdia dEle. É tudo Ele. Nada tem a ver conosco. Nada. E nós clamamos a Ele pela nossa miséria. Versículo de número 2. Ele diz que Deus é o que pode perdoá-lo e o que Deus pode limpá-lo. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Por mais que você lute com o teu pecado, se você não contar com a ajuda de Deus, você já perdeu a batalha contra o pecado. Só Deus pode lavar tanto a mim quanto você completamente e purificar-nos. Só Deus. Se eu e você não compreendermos a nossa necessidade de nos prostrarmos diante dele e clamarmos: lava-me, purifica-me, olha para mim. Olha para mim, imundícia, olha para mim, iniquidade, olha para o meu pecado. Deus, olha, limpa, lava. Ô Senhor, Davi usa aqui a expressão de lavagem, de esfregar, de arrancar, de usar uma situação que fere, que machuca, para acontecer o que? A limpeza, arranca, tira. Ele sabia que só Deus podia fazer isso. Aí no versículo de número 7 ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Só o Senhor pode me lavar, só o Senhor pode tirar de mim, não só o meu pecado, mas também a memória dele que me fere, mas também a minha consciência. Lava a minha consciência, purifica a minha consciência, me faz de novo, me faz acreditar de novo no que o Senhor tem para mim, me faz acreditar de novo que a vida pode valer a pena. Lava-me, limpa-me, purifica-me com hisopo e ficarei mais branco que a neve. Primeira situação da reconciliação com Deus: só Deus pode perdoar o seu pecado. Segundo, você tem que ser consciente da sua constituição. Terceiro, clame por misericórdia e reconheça o poder de Deus. Quarta situação, na reconciliação com Deus: busque por restauração. Existem pessoas que buscam restauração familiar, existem pessoas que buscam restauração financeira, existem pessoas que buscam restauração pessoal, restauração emocional. Tudo isso é maravilhoso você buscar. Você já buscou restauração espiritual? Hein? Quem sabe você está buscando outras reconciliações sem priorizar a primeira delas, que é com Deus. Está buscando uma reconciliação com seus filhos? Com seu cônjuge? Com você mesmo, com a vida? Não fez reconciliação com Deus? Não vai dar certo. Primeira reconciliação sua é com Deus. Não adianta você pular essa etapa. Você tem que ter consciência do seu pecado. Você tem que ser consciente da sua constituição. Você tem que saber que só Deus pode perdoar pecado. Não é o seu selo, a sua assinatura e a sua concepção que é correta. É o que Deus diz que é certo. E quarto, só Deus pode restaurar você. Davi busca a Deus uma restauração para o lugar que Deus mora dentro dele. Queria perguntar para você: como é que está no seu coração, sua casa espiritual, para Deus habitar? Está fora do lugar? Está sujo? Está bagunçado? Como é que Deus tem podido habitar dentro de mim e de você? Ele diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro, bem-aventurados de coração puro.
São estes que vê Deus. Seu coração é puro? Você tem preservado o seu coração de mácula, de mágoa, de rusga, de pendências, de questões, de situações? Ele ora e pede a Deus, me dê um coração puro. Eu preciso de um coração puro, porque é o lugar onde o Senhor habita em mim. Quarta questão na sua restauração com Deus: você precisa cuidar do lugar que Deus habita dentro de você. Você não pode permitir inveja, cobiça, mácula, mágoa, ressentimento, avareza, soberba, arrogância e coisas semelhantes que denigrem a sua alma. Você não pode permitir. Por quê? Porque você é o zelador e ele é o rei. Você vai cuidar daquele lugar. Você vai manter aquele lugar habitável, mas não para um habitante comum, mas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele olha e diz: cria em mim um coração puro. Eu quero ter um coração puro. Quantas vezes nós temos orado desta maneira? Quantas vezes nós temos clamado desta maneira? Deus, eu quero um coração puro, um coração que seja incapaz de nutrir ressentimento, um coração que seja incapaz de maquinar vingança, um coração que seja incapaz de pensar mal do meu próximo, um coração que seja incapaz de sustentar situações nocivas para a minha própria alma. Eu preciso ser um bom zelador da minha alma, das minhas reservas. Versículo de número 11. Ele dizia assim: eu não posso ficar longe do Senhor. Diga, nem eu. Tudo que diz na Bíblia que me aproxima de Deus e te aproxima, nós temos que ir em cima. É ou não é? Oração aproxima, culto aproxima, palavra aproxima, amar o irmão aproxima, tô dentro. Tô dentro. Perdoar aproxima, agrada, tô dentro. Por quê? Porque a presença de Deus para mim e para você é imprescindível. Fomos reconciliados com Ele. Então isso é imprescindível. Está dentro. Estou dentro. O que eu tenho que fazer, Senhor? Para que a minha comunhão contigo seja estreitada. Estou dentro. Vou fazer. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Eu estou disposto a pagar o preço mais alto que for. Estou dentro. Você já foi jovem, alguns de nós, existem muitos jovens. Você pode usar essa consideração e dizer: estou dentro. Tudo que me aproxima de Deus, estou dentro. Ele diz assim, 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A quarta parte da reconciliação com Deus. Davi entende que Deus pode restaurá-lo. E que Deus precisa restaurar o coração dele. E que Deus, ele clama a Deus e diz que Deus precisa mantê-lo perto dele. Porque sem Deus ele morre. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renovas dentro de mim o espírito reto. E não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele pede que tanto ele possa estar diante de Deus, quanto Deus possa estar dentro dele. É isso que ele pede na reconciliação com Deus. Ele pede para Deus um coração novo, puro. Ele pede para Deus a comunhão. E por último, ele pede a alegria. Davi era um homem feliz, que valorizava a alegria, porque ele sabia o quanto importante é a alegria. E a alegria não tem nada a ver com conquistas, a alegria não tem nada a ver com algo do lado de fora. A alegria tem a ver com a obra do Espírito dentro de nós. Quando você consegue olhar para dentro de você e você perceber que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quis morar dentro de você, e você olha para a sua constituição e sabe do que você é feito, você tem uma alegria enorme por saber que você hospeda a pessoa mais sublime e mais maravilhosa que você pôde e poderá conhecer todos os dias da sua vida. Alegria por tê-lo
Alegria por ser amigo. Aqueles que eram inimigos, que estavam separados, hoje podem servir à mesa. Assenta-te, Senhor, no meu coração, venha sentar. Dentro de minha alma tem uma mesa, e eu quero servi-lo. Eu quero dar a ti os frutos, e eu quero oferecer-te o meu melhor. Que presente é esse? Aqueles que estavam separados, hoje podem servi-lo, hoje podem ser servidos por ele. Pode ser o hóspede principal da casa. E ele diz assim, no versículo de número 12: torna a dar-me alegria da salvação, da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Ele pede duas coisas. Ele pede alegria, e ele pede que o pecado que ele cometeu não venha amarrá-lo, não venha aprisioná-lo. Um espírito voluntário. Você tem um espírito voluntário? Tem que perdoar? Você não precisa levar várias cajadadas para perdoar. Você tem espírito voluntário, é mandamento. A sua alma funciona a nível, a cunho de palavra, de mandamento. Um espírito voluntário é aquele que absorve as regras, os mandamentos da palavra e faz virar ação. Quantos espíritos aprisionados em grilhões, em cadeias, em pecados, em sistematologia do mundo, de quando era. Quantas pessoas apegadas ao passado, apegadas ao presente, apegadas a minúcias e a situações que não conseguem ter um espírito voluntário, que sempre estão presas a um se, a um mas, a um porém. Eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas se. Ele pede a alegria da salvação. Por quê? Porque toda pessoa feliz que é salva é voluntária. Ele é feliz, ele é salvo. Salvo por Cristo, salvo do pecado, salvo do mundo, salvo da condenação, salvo do inferno, salvo de si mesmo. Então ele olha para a salvação e ele diz: Deus, eu quero um espírito voluntário. Então ele começa a ver esperança, possibilidades, portas abertas, chance. Então a palavra de Deus entra dentro dele e flui como um rio, transformando mandamentos em obras, transformando a escritura em uma vida. Espírito voluntário. Aí você percebe as pessoas tristes, culpadas, condenadas, que não tiveram uma plena reconciliação com Deus, amarradas, agrilhoadas, não conseguindo ter obras, não conseguindo ter atitudes de perdão, de amor, de graça, de ajuda, de misericórdia. Por quê? Porque elas não são felizes em si mesmas, então elas não conseguem ter este espírito voluntário. Quinta e última parte da reconciliação. Saiba o que agrada a Deus. Chame alguém na sua casa para comer camarão. Bom, mas essa pessoa é alérgica a camarão. Mas você não sabe o que ela vai comer? O resto de arroz e feijão que tem na geladeira. Se você for inteligente. Ou então pede uma pizza. Você teve tanto trabalho para fazer o camarão, não é mesmo? Saiba o que agrada a Deus, por favor. Saiba o que agrada a Deus. Deus se agrada de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus se agrada de dentro para fora e não de fora para dentro. O que agrada a Deus não é o fora, não é o que você vê, não é o que você gosta, não é o meu sistema e o seu sistema, porque o nosso sistema, primeiro a gente analisa, primeiro a gente vê, depois que a gente fica sabendo o motivo, a causa, a penúria daquela alma, daquela situação, aí nós vamos ter um pouquinho de dó. Deus não vê como nós. Nós olhamos o fora. O que faz, o que é bonito, o que agrada aos nossos olhos. Deus olha dentro do meu coração e do seu coração. Então a minha e a sua reconciliação com Deus depende da nossa consciência do pecado, da consciência da nossa formação e constituição. Somos maus e pecadores. Não tem ninguém aqui diferente. Essa é a nossa verdade.
Terceiro, reconheça que só Deus pode te perdoar. Quarto, reconheça que só Deus pode fazer o que tem que ser feito. E quinto, saiba agradar a Deus. Ele diz assim no versículo de número 16: pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, eu posso matar quantos bois e bezerros o Senhor quiser. Eu sou rei. Eu sou rei. Eu posso fazer o maior holocausto, o maior sacrifício, a maior oferta movimentada, alçada. Eu posso, se isso te agradasse. Aí ele diz assim: tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Espírito quebrantado. Sabe o que significa isso? Vou traduzir no brasileirado. Olha para o seu irmão e diga: você é fácil? Fácil. Fácil para entender, fácil para compreender, fácil para desculpar, fácil para perdoar. Você é fácil para mudar, você é fácil para melhorar, você é fácil para deixa para lá. Você é fácil? Hã? Hein? Ou você é difícil? Hã? Difícil para engolir, difícil para perdoar, difícil para ser flexível. Tudo parece que range. Já viu aqueles mecanismos enferrujados e vai rangendo e rangendo, chega a dar gastura. Hã? O que agrada a Deus é um espírito quebrantado, pessoas fáceis de serem mobilizadas pelo Espírito. O Espírito, vamos usar assim um linguajar humano, não precisa suar a camisa para te convencer de um pecado, para te ensinar uma lição, para ensinar que você tem que amar e perdoar. Você não precisa cometer o erro, se lambuzar inteirinho. Não, você é fácil. Ele te deu um start, você já pegou de longe. Você é fácil. Você é fácil. As pessoas que convivem conosco agradeceriam se nós fôssemos mais fáceis. É ou não é? Menos elitizados, menos cheios de coisa. Quantas coisas na sua casa você tem que você não precisa delas, mas elas estão ali? Tá, tudo bem, isso aí você só precisa morar numa casa maior. Aí tudo bem. Agora, dentro de você, se você acumula coisas que você não precisa, você terá muitos e muitos problemas. Seja mais fácil para conviver com você. Segunda análise sobre a reconciliação. Salmos 38. Reconcilia-se contigo mesmo. Primeira situação. Um conflito entre a santidade que temos que ter e o pecado que cometemos. Você sabe se dar bem nesse conflito? O pecador que você é e o santo que você deve ser? Tem gente que é péssimo. Péssimo. Ele não sabe usufruir da santidade, dos recursos do Espírito Santo para buscar perdão. Ele não sabe usar a palavra para poder se autoconhecer. Ele não sabe usufruir do mecanismo de toda a obra do reino de Deus para poder se melhorar. Ele desce paulada em si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você, só existe um acusador que é o diabo. Você não vai fazer o papel dele, vai? Vai? Ficar se acusando, ficar martelando uma ideia. Tem gente que rebobina a cena. Por isso que tem gente que mente fraca, que mente que aguenta. Fica rebobinando o que ele fez dias. Porque se eu estude, não rebobine. A diferença de você estudar é análise. Rebobinar é massacre. Você massacra a sua alma por um erro que você cometeu. Precisamos distinguir entre o santo que precisamos ser e o pecador que somos. E fazer uma trajetória de pecador para a santidade. Ele diz assim no Salmo 38, versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Minha situação já não é boa. Eu preciso que o Senhor use
da benignidade e da misericórdia, eu não posso agora receber nenhuma repreensão na sua ira e no seu furor. Por quê? Porque naquele momento, Davi estava compadecido de si mesmo. Você tem compaixão de si? Ou você é primeiro a tirar a pedra? Hã? Você é o primeiro a se atirar a pedra? Hein? Como é que você relaciona-se com a sua humanidade? Você não percebe que você não se perdoando, sua vida não anda? Não vai andar. Qual é o anjo que você tem admiração? Gabriel? Qual? Miguel? Mais forte dele. Miguel, vamos lá? Querubins? Que mais? Vamos lá. Não vai funcionar. Por quê? Enquanto você não se perdoar, enquanto você não reconciliar-se consigo mesmo, você não reconciliou-se com Deus? Sua vida não vai andar. Nada vai fluir. Dá a impressão que você está nu e todo mundo está olhando para você. Essa é a impressão que você tem. Por quê? Porque você achou que era um Deus, porque você achou que nunca falharia naquele ponto e naquela situação. Você fica intimidado e fica meio constrangido porque você errou. Espera aí. Quem te intitulou acusador de ti mesmo? Hein? Até mesmo em Deus, eu e você buscamos meios de defesa. Senhor, eu preciso ser repreendido sim, mas na sua ira não. Versículo de número 2. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Senhor, eu já estou vendo a consequência do meu erro. Eu já sei que eu não deveria ter feito. Hein? Você tem sido compreensível consigo mesmo? Eu não estou falando que você seja omisso. Não. Eu estou falando sobre você compreender você mesmo. Compreender que nós erramos. Você erra? Tem consciência de seus erros? Buscou reconciliação com Deus? Mas reconciliou-se contigo mesmo? E ele diz assim no versículo de número 3, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele dizia, Deus, eu estou num conflito enorme. Diga comigo, conflitos são comuns. Quem ganha os conflitos? A culpa, a condenação ou a absolvição? Você é mau para com você mesmo? Hã? É muito ruim companhia ruim. Companhia ruim não é ruim? É? Hã? As más conversações corrompem os bons costumes? Amém? Mas e se a companhia mais ruim que você tem é você? Como é que você faz? Hã? E o seu companheiro mais duro, mais frio, mais calculista, mais egoísta, mais condenativo, mais apontador de dedo, é você mesmo. E aí, como é que você fica? Hein? Ele dizia assim, eu já vejo, a doença já pegou a minha carne, Senhor. Hã? Se você se ajudasse um pouquinho mais, você estaria melhor. Ao invés de você ficar procurando ajuda do lado de fora, você deveria buscar ajuda do lado de dentro. Dentro de você tem uma pessoa, ó, que está esperando para entrar em ação. Uma pessoa que conhece Jesus, que conhece a palavra, que ama a Deus, que está disposta a levantar você. Quem é essa pessoa? Você mesmo. Não é a culpa que você sente, não é a condenação que você sente, não é o mau humor que você tem com respeito a você mesmo. Hã? Essa pessoa que Deus tem amado, que Deus tem restaurado, que Deus tem levantado, suportado, cuidado, essa pessoa é o seu melhor amigo, que é você mesmo. Primeira característica, conflito entre santidade e pecado, muito cuidado se você se abandona. Versículo de número 4, segunda característica, desconforto com o seu estado.
Você precisa saber dos seus erros, saber de suas falhas e suas debilidades. Mas quanto mais você tiver nojo delas, quanto mais você tiver asco delas, mais elas vão se apegar em você. Ame-se. Eu fico intrigada com tanta gente procurando a aprovação de Deus, procurando o amor de Deus, nem Ele mesmo se ama. Você se ama como você é? Sabe esse defeito e essa falha sua, que você tem nojo, tem asco, quer ficar longe? Cada vez vai ficar mais apegado a você. Por quê? Porque você rejeita. E você rejeitando, isso vai ficar crônico. Ame você. Ame seus erros. Ame suas falhas. Porque é você. Eu não estou dizendo que você vai dar gás, vai dar pilha, que você vai dar combustível para isso funcionar. Eu estou dizendo que tudo que faz parte de você é você. E você tem que amar você. E você tem que cuidar de você. E você tem que ter compaixão de você. E você tem que ter misericórdia de você. Para que você alcance o perdão de Deus e o perdão de ti mesmo. A Bíblia diz assim no versículo de número 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças. Vai ser demais para você os seus erros misturado à culpa, à condenação, remorso. É demais, você não aguenta. Por isso que vem depressão, por isso que vem asites, por isso que vem o esfriamento espiritual, por isso que vem tudo isso. É demais, você não vai conseguir carregar. Você olha no espelho e se vê fracassado. Você anda nas ruas e convive com o seu irmão de igreja e você olha e acha que o seu irmão te vê um fracassado. Porque você acredita que é um fracassado, então você vai fracassar. Porque você já delimitou-se, você já rotulou-se, então você vai fracassar. Existem muitas pessoas que ainda continuam nos erros e nas falhas, porque elas simplesmente assumiram os autorrótulos. Elas se autorrotularam, então elas assumem. Então elas não conseguem fugir daquela prática. Elas vão continuar dessa maneira. Quando Jesus restaura Pedro, Jesus não diz uma palavra sobre o erro dele. Jesus diz sobre aquilo que ele tinha mais forte na vida dele. Era o amor por Cristo. O que te restaura, o que te reconcilia com você mesmo. Não são as coisas negativas que você tem. Não são as suas falhas que você vive endeusando e colocando no altar. Mas aquela força que existe dentro de você. Aquele amor puro e genuíno por Deus. Se a acusação funcionasse. Quando Jesus restaura Pedro. Jesus não estava restaurando Pedro com ele mesmo. Jesus nunca ficou longe de Pedro. Jesus nunca separou-se de Pedro. Jesus precisava reconciliar Pedro com ele mesmo. Jesus não acusa Pedro, não condena Pedro, não lança na face dele as 3 negativas, não. O que Jesus faz? Tu me amas, Pedro. Jesus faz Pedro se autoafirmar. Segunda vez, Pedro se autoafirma. Terceira vez, existe uma autoafirmação com constrangimento para inibir a soberba futura. Obra perfeita. Jesus não lança em face o seu pecado. Jesus faz com que Pedro confesse a maior força que existia dentro dele, o amor por Cristo. Você se restaura. Você se reconcilia consigo mesmo. Não é quando você fica enaltecendo seus erros e maximizando suas falhas. Mas quando você olha para você e você diz: aqui existe um gigante adormecido. Existe alguém que consegue. É só eu acreditar no Deus que o forma, no Deus que o consola, no Deus que o mantém. Reconciliação com Deus, só Deus. Reconciliação consigo, só você. Ele diz assim no versículo 4, pois as minhas iniquidades, versículo de número 5, as minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura, estou encurvado. Ele começa a falar do estado dele. Ele diz, ultrapassam a minha cabeça, está pesado. Versículo 5, chagas, eu sinto um cheiro ruim. Versículo de número 6, estou encurvado. Eu ando lamentando, eu não consigo mais um posicionamento na vida. Também com esse companheiro íntimo que você tem.
Primeira situação da reconciliação, conflito e santidade, desconforto com o seu estado. Terceiro, começa-se a perder. Quando o crente não é reconciliado consigo, ele começa a perder. As perdas são normais, mas perdas sucessivas é sinal de uma má administração. Versículo de número 8. Estou fraco e muito quebrantado. Ele havia perdido a força. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Perdeu a paz. Perde a força, perde a paz, perde a graça. Vai perdendo, perdendo, perdendo. Aí você fala, ô diabo. O diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem que eu estou gostando do episódio aí, do acontecimento, mas você tem sua digital em tudo. Hã? Por quê? Porque você não entendeu o conflito de santidade com o pecado. Você é pecador, busque santidade para melhorar. Segundo, você não pôde compreender a sua situação, não pôde reconciliar com você mesmo, não conseguiu entender que não pode se ficar desconfortável, tem que buscar uma reconciliação, uma paz, um conforto, olhar para as suas fraquezas e não ficar... Terceiro, versículo 8, começa a perder. Versículo 10, o meu coração dá voltas, bate muito forte, não tem propósito, também com tanta ansiedade. A minha força me falta, claro. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Não está enxergando mais nada direito. Que pena que não dá para meditar em item por item, mas a condição aqui é drástica. Por quê? Porque acusa. Primeiro processo de reconciliação com você mesmo. Entenda, você é pecador, mas Deus é santo. Ele tem o remédio para você. Segundo, não olhe para suas falhas como você fosse um monstro. Terceiro, cuidado com as perdas. Você vai começar a perder, até você analisar que não sobrou nada. Espera aí. Quarto, o próximo não pode fazer nada por você. Existem pessoas que são de mal consigo mesmas, são seus próprios inimigos e elas buscam ter amigos do lado de fora. É muito bom ter amigos do lado de fora, desde que você seja o seu melhor amigo, a sua melhor companhia. É ou não é? É ruim e pesado você ser amigo de quem não se é amigo. Ó. Um lado já foi? Agora aqui, ó. Onde tem virilha, tem outra. Sanguessuga. Não ligou, não me ama, olhou torto, não gosta de mim. E aí, vamos lá? Vamos não sei aonde? Vamos não sei aonde? Vamos não sei aonde? Sempre eu gosto da casa cheia de gente. Ótimo. Se você for amigo de você, você pode ter a casa cheia. Eu preciso sempre ter alguém do meu lado. Eu preciso sempre ter a aprovação de todo mundo. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Errado. Você precisa gostar de você. Se as pessoas gostem de você ou não, isso é a questão delas. A quarta situação é que só você pode reconciliar-se consigo mesmo. Versículo 11. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga. Eles não conseguem ver, não conseguem enxergar. Você é carente? Carente do quê? De pessoa? Mas você não é uma pessoa? Carente do quê? De gente? Você não é gente? Mas eu gosto de pessoas legal, bacana. Seja legal e bacana. Eu gosto de pessoas que ajudam. Ajuda-te a ti mesmo. Você recebeu 2 mãos para isso? Eu gosto de pessoas que me empurram. Você tem um pé que nem precisa empurrar para você cair. É só pôr um na frente do outro. E aí? Reconcilia-te contigo mesmo. Faz a paz com você. Pecou? Deus tem um remédio. Segundo, não olhe para os seus defeitos como eles fossem um monstro. Todos nós temos os nossos. Você vai ser mais humano depois disso. Mais gente, mais ser humano. Terceiro, cuidado com as perdas. E quarto, ninguém vai poder te ajudar. Olhe para o seu irmão e diga assim, eu não posso te ajudar. Na reconciliação com você mesmo, eu não posso te ajudar. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas mais amadas na igreja são as que reclamam mais. Reclamam falta de carinho, de afeto, de amor, de ajuda. Porque a primeira falta que elas têm
elas já se sentem as pessoas mais abandonadas do universo. Mas são as mais amadas, as mais quistas, as mais ajudadas, as mais confortáveis. São doentes. 5, e o último, reconciliação consigo mesmo. Isso eu gosto de falar, isso é que eu gosto, hein? A minha e a sua ocupação principal não são os conflitos exteriores, mas os interiores. Repita isso que eu digo. Quem estava dormindo falou assim, o que é para repetir aí o negócio? Diga aí, Dina. Dorme de domingo um pouquinho em casa, isso é aconselhável. À tarde, é ou não é? Dorme, é bom, dorme um pouquinho. Chega de noite, você está desperto. É ou não é? A gente reconhece, às vezes, o cansaço da pessoa e tal. Pastora, eu não durmo de dia. Deita para você ver se você não dorme. Fecha o olhinho, fica quietinho para você ver se você não dorme. Dorme. Dorme ou não dorme? Dorme. Pastora, mas eu gosto tanto de dormir na igreja. Não pode. O que tem que merecer mais a minha atenção e a sua atenção não são os conflitos exteriores, mas os conflitos interiores. Eu preciso resolver os problemas que estão dentro de mim para que eu consiga resolver os problemas que estão fora. Quais são as pessoas que mais resolvem problemas? São as pessoas desembaraçadas em si mesmas. Resolvedores de problemas. Existem 3 tipos. Existe o tipo A, que é incrível de você vê-los. Eles são resolvedores pós-graduados. Totalmente analíticos de logísticas e objetivo. Por quê? Porque eles não vão olhar a solução no outro. A solução está aqui dentro. Assim, 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 pá, acabou. Não toca mais no assunto, acabou, já resolveu. Esses são resolvedores de problemas pós-graduados. Aí tem o B. Qual é o B? O B é aquele que conta com o outro, conta com o outro. O que você pode fazer? Ele tem ideias, tem planos, mas sempre é o outro. Sempre é o outro, sempre é o outro. E tem o C, que nunca resolve nada, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Os problemas do casamento, do princípio do casamento, estão até hoje. Os filhos já estão adultos e grandes e ainda tem problema conjugal. Não são resolvedores, são acumuladores de situações. Não tem coragem para resolver problemas, não tem coragem para pôr pingos dos is, vírgulas, não tem. Tudo debaixo do tapete. Imagina como é a casa dele se tiver 3 ou 4 tapetes, cuidado quando você for andar lá. É ou não é? Tem cobra, lagarto, lagartixa, tem tudo quanto é animal peçonhento, fora os montões que existem para você escalar. Agora, o que nós precisamos entender... Resolva os conflitos do lado de dentro, para que você tenha condições de resolver do lado de fora. Ame-se, perdoe-se, entenda-se, compreenda-se. Ele diz assim no versículo de número 13: mas eu, como surdo, não ouvia. Era como mudo que não abre a boca. Eu não me comunicava com os apelos do lado de fora. Não escutava e nem falava. Por quê? Porque eu estava resolvendo aqui dentro. Eu vou falar o quê? E vou escutar o quê? Já está cheia de coisas aqui na minha cabeça, cheia de considerações. Eu vou escutar ainda o que o outro diz. Você já se está achando arrasado. E aí você busca alguém para falar que você é um fracasso. Muita burrice para uma pessoa só. É ou não é? Você já está se sentindo abatido, já não está com saída, já está achando sem saída. Aí você vai conversar com um maledicente, uma pessoa que tem uma língua pesada, de mal com a vida. Aí ela vai complicar mais ainda. Aí você vai escutar aqui. Aí você vai falar, tá? Aí a situação fica pior. Ele diz, fechei a boca e fechei o ouvido. Já tem problema demais aqui dentro. Preciso resolver o que tem aqui dentro. Outra coisa, assim eu sou como o homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Resolva os conflitos, para de ficar atrás de opinião alheia. Você está desanimado, você vai ficar desanimado ao quadrado. Se você está revoltado, você vai ficar revoltado ao quadrado. Você tem que reconciliar-se consigo mesmo. Para de ficar buscando o que o outro acha, o que o outro pensa. Tenha a ti mesmo. Confie em você aqui dentro. Você é o seu melhor amigo. Você precisa entender isso. Diga glória a Deus. Terceira e última reconciliação. Vá comigo no Salmo 23.
Reconciliação com o próximo. O que o Salmo 23 tem de reconciliação com o próximo? Tudo. Salmo 23 diz assim: o meu cônjuge é o meu pastor e nada me faltará. Certo? Não. Meu filho é o meu pastor e nada me faltará. Não. Meus amigos é o meu pastor e nada me faltará. Não. Você só tem paz com o seu próximo quando o Senhor é o seu pastor e nada te falta. Você está completo. Você está sarado. Você está bem. Você não é uma pessoa à caça de. Todos os conflitos entre os seres humanos é por fome. Todos os conflitos entre os seres humanos é sede. Mas Jesus é o pão da vida e a água da vida. Diga glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira questão de reconciliação com o próximo. Quem é Deus para você? É tudo. E o ser humano? Para ser amado. Deus é tudo. E o ser humano? Para ser ajudado. Deus é tudo. E o ser humano? Para ter a minha misericórdia. A sua reconciliação com o seu próximo só vai acontecer quando Deus for tudo para você. Quando Jesus for tudo na sua vida, você será o melhor para as pessoas que convivem com você. Você não terá mais aquelas doenças da carência. Você não terá mais aquelas perturbações das compensações. Você não terá mais os assombros do pai, do bisavô, do tio, da tia. Não. Segundo, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você tem as atividades de Deus em você, as atividades do próximo não te incomodam. Se o teu Deus te faz deitar e descansar, as aflições, a ansiedade, a perturbação dos outros não te incomodará. Eu fico impressionada. Como que o crente pode incomodar-se? Não é a cabeça dele, não é o pé dele, não é o corpo dele, não é... O que eu tenho a ver com isso? Isso para mim é uma coisa tão simples. E eu queria um dia saber por que é tanta complicação. O ser humano fica perturbado. Ele não consegue confiar que os filhos estão na mão de Deus. O casamento está nas mãos de Deus. E ele, pleno em Deus, frutificará. E ele, pleno em Deus, fará o que for preciso dentro do contexto de sua humanidade. Mas o espiritual, o sobrenatural é com Deus. Não, ele acha que é o salvador da pátria, e acha que é a Mulher Maravilha, e acha que vai fazer tudo. Descansa. Deitar-me faz em pastos verdejantes, e guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. Você descansa, por quê? Fulano está com febre. Você é algum médico? Você, o que é? Que você entende do quê? E já fica desesperado porque o filho, porque o neto está com febre e já não dorme. No outro dia você vai ter que levar no médico, vai ficar cansativo, precisa dormir, não é verdade? A vida daquela... Aí diz de boca mentirosa. É do Senhor. Mentiroso! Aquilo que é do Senhor você confia. Se é do Senhor você entregou. Então não minta. Diga, eu não entreguei. Eu fico perturbadinho quando meu filho fica doente. Eu fico perturbadinho quando essa pessoa fica doente. Porque eu não entreguei. Eu não confio, eu não tenho fé. Melhor. Acabou. Se eu descanso, se eu repouso, as questões que existem ao meu redor não tirarão a minha paz. Deitar-me faz, refrigera a minha alma. A alma das pessoas que convivem com você é refrigerada ou caliente? Você já viu gente? Você chega perto dela. Sabe por quê? Sabe por que te queima? Ansiedade, perturbação, angústia. Você fala uma coisa para ela e ela já escuta no cunho daquela ansiedade. Aí ela já dá aquela tirada em você. Por quê? Porque, você não entende que eu estou nervoso. Mas nervoso por quê?
O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Por quê? Falta de confiança. O crente que é ovelha de Cristo, ele é aquele que Deus é tudo para ele. Ele é descansado porque ele deita, repousa. Ele é refrigerado. Ele não vive igual um caldeirão fervendo. Tem gente que parece um caldeirão fervendo. Você vai conversar com ele, ele dá cada uma que só misericórdia. Por quê? Hein? O Senhor não é seu pastor? Nada te falta? Ele te faz deitar, Ele te faz descansar, Ele te guia. O que Ele faz? Versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. As ovelhas do Senhor não têm medo do perigo. Diga por quê. Diga para o seu irmão por quê que o crente não tem medo do perigo. Por que uma criança sai segura com o pai num shopping, numa cidade? Por que você é seguro? Você conhece o peso da mão dele. Você conhece o peso da cajadada dele. Se ele dá a cajadada em você, imagina no lobo e no seu inimigo. Se você é filho, ovelha, repreendida por ele, você não tem medo do mal, porque você diz assim: se o Senhor me repreende, me castiga, me exorta, o que o Senhor não faz com o meu inimigo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha só a correlação que o salmista faz. Eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que tu és poderoso na vara e no cajado. Eu não preciso ter medo, porque o Senhor me protege de mim mesmo, inibindo os meus males e me sarando, o que não vai fazer com essa vara e com o cajado, com o meu inimigo. Diga assim comigo: crentes que aceitam repreensões são corajosos. E o inverso disso, o que é? Crente ansioso que vive com medo é crente que não aceita repreensão, não aceita exortação, não tem temor. Ele falou. Ele está bravo, ele não gostou. Crente que aceita repreensão, que tem temor, quando ele anda por situações diferentes e ruins, ele anda com confiança. Porque ele diz: se vocês conhecessem, se vocês soubessem quem é que me protege, vou te contar as histórias do que ele já fez comigo. Imagina com vocês, que são meus inimigos. Se com o filho, com o amado, com a ovelha dele, ele corrige, exorta e poda, você imagina com os inimigos. Quer ser mais confiante? Seja mais repreendido. Penúltimo. Preparas, versículo 5, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a cabeça com o óleo e o cálice transborda. O próximo, aí chegou no próximo, né? Uma mesa posta e os inimigos. E você se senta. E aí você recebe dele, diante dos inimigos, o óleo, o coração cheio da presença de Deus. Ou seja, num ambiente inóspito, uma alma abençoada. Como que você vai ter contrariedade com o próximo? Reconcilia-te com o seu próximo, se ele é o seu pastor e nada te falta, se você descansa e bebe águas tranquilas, se você é corrigido por ele e não tem medo de infortúnios, diante dele, a mesa é posta e os inimigos contemplam aquilo que ele é em você. Tem problema com alguém? Por quê? Você vai mudar a vida dessa pessoa? Mas o que ele faz me afeta. Afeta por quê? Não tem distância adequada ou então existe praga e peste. Cada um é cada um. Fala, cada um é cada um. Olha que coisa profunda. Não é? Filosofia profunda é essa, irmãos? A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Por que
que o que as pessoas fazem te incomoda. Será que você pode trazer essa resposta domingo que vem, no culto? Por que o que as pessoas fazem te incomoda? Pastora, mas fez para mim. Fez para mim. Hã? Como assim fez para você? Ela tentou fazer para você. Conseguiu porque você não estava blindado. Conseguiu porque você não é reconciliado com você mesmo. Se você fosse reconciliado com Deus e com você, não conseguiria. Pode até tentar, mas não consegue. Por quê? Porque você é você. Quem é você? Eu sou morto para a carne, eu sou salvo em Cristo, eu busco santidade, eu tenho perdão, eu me amo, eu tenho aprendido, tanta coisa, né? Se o que as pessoas fazem te incomodam, você precisa reconciliar-se com Deus e com você mesmo. Você tem uma vida. Por último, quinta situação e última, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certezas. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre o crente que não tem uma intimidade com Deus e não é reconciliado consigo nem com Deus, ele vive uma vida de incertezas. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certeza, onde eu vou, pode ter deserto, ali vai dar certo. Errei, vou levantar a cabeça, chacoalhar a roupa, me perdoar e partir para o alvo. O endereço da bondade e da misericórdia do Senhor é a minha vida e a sua vida. Onde você for, a coisa acontece. Diga amém. Isso não é motivo de soberbecer-se. Não. De soberba, de arrogância. Não. Isso é motivo de você reconhecer. Eu me reconciliei com Deus por meio do sangue de Cristo. Eu me reconciliei comigo mesmo, me amando, me perdoando, me entendendo. E eu me reconcilio com o meu próximo, entendendo que o meu próximo é alvo do meu amor, da graça, da misericórdia, da água e do pão que flui de dentro de mim. A bondade de Deus para mim, a misericórdia, visitarão cada um que me cerca. Diga glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que precisa reconciliar-se com Deus, peça perdão do seu pecado, o pecado tem nome. Você que precisa reconciliar-se com Deus, reconheça a sua formação. Todos nós somos pó e cinza. Somos ervas que hoje existem e amanhã não mais aqui nesta terra. Você que vai reconciliar-se com Deus, reconhece o poder que Deus tem no amor e na misericórdia dele. Só em Deus você alcança a restauração. Saiba o que agrada a Deus, o seu coração quebrantado, o seu espírito esquadrinhado. Você que reconcilia-se contigo mesmo. Não fique mais com conflito entre pecado e santidade. Saiba que Deus tem remédio para o teu pecado. Não maximize seus erros e suas falhas. Quanto mais os seus erros tiver de você, mais eles aumentarão. Deixe que o Espírito Santo ganhe você e não as suas falhas. Cuidado com o seu desconforto, com o seu estado. Não fique se criticando, não fique se mutilando. Cuidado com as perdas. Quando você começar a perder, sinal de alerta. Você precisa entender sobre a solitude. Não adianta você procurar pessoas amigas que sejam empáticas à sua dor e à sua chaga. Sua chaga cheira mal para você, irá cheirar mal para os outros também. Reconheça a solitude na sua vida. Aprenda a ficar sozinho contigo mesmo. Fique sozinho com você.
Cuidado com os conflitos exteriores que absorvem você. São seus conflitos interiores que devem ter de você a maior atenção e a maior ocupação. Se você nesta noite precisa reconciliar-se com os outros, com o próximo, comece por aí. Deus é tudo para mim. Eu não preciso que ninguém me dê nada. Deus é tudo para mim. As palavras dos outros não me descansam, nem me refrigeram as atitudes dos outros, mas é o Senhor quem leva a minha alma a descansar, é o Senhor quem leva a minha alma a refrigerar. Terceiro, você é repreendido e exortado. Então não existe medo do que o mal do exterior pode te fazer. Existe uma mesa posta diante dos seus inimigos. Ali o Senhor te unge, te sela, te separa. E a bondade e a misericórdia te seguem, porque você é certo e convicto disso. Quer resolver todos os seus conflitos com o seu próximo? Tenha Deus como pastor de sua alma. Tenha Jesus como pessoa absoluta da sua vida. Você não olhará mais para as pessoas como um cobrador. Você olhará para as pessoas da mesma maneira que você olha para você. O porquê que nós ficamos olhando para as pessoas esperando alguma coisa? Nós não esperamos mais nada, nós já temos de Deus. Temos o pastoreio dele, temos a cobertura dele, temos a mansidão, temos o refrigério. Se você tem sido uma pessoa não adequada para conviver com os outros, uma pessoa que cobra, que exige, não faça isso. Isso é o sinal que você não é reconciliado com você mesmo e nem com Deus, porque você se abandonou. Ame as pessoas como elas são. E o erro delas não pode ser assunto de conversa sua. Apenas ame as pessoas. Independentemente de quem sejam, independentemente de que façam. Somente quando você conseguir a reconciliação com Deus, sendo consciente do perdão de pecados, sendo consciente do que você é feito, sendo consciente da necessidade de restauração de Deus na sua vida, sendo consciente do que Deus precisa fazer em você. Depois que você reconciliar-se com você mesmo, tendo Deus como provedor absoluto da sua vida, você vai conseguir amar seu próximo. Então você consegue entender que não existe reconciliação com o próximo antes da reconciliação com Deus e consigo mesmo. E é por isso que nós estamos vivendo a maior peste dos séculos. Conflitos. Os conflitos se tornaram tão graves que não existem mais. As pessoas suportam umas às outras. As pessoas apenas convivem umas com as outras. De tão grave que se tornou. Nunca se viu e nunca se ouviu tanta deformidade nos relacionamentos humanos. As pessoas não se abrem mais, não conversam mais, não dizem, porque não suportam conversar sobre assuntos domésticos particulares. Eu quero dizer uma coisa para você. Ame as pessoas que convivem com você. Sabe quem vai mudá-las? Deus. Sabe por quê? Porque você as entregou a Ele. E sabe o que Deus quer de você? Que você simplesmente as ame. Será que alguns de nós somos mais seletos e importantes e nobres do que Deus? Os fariseus pensavam isso. E ficavam admirados de ver Jesus comendo com publicanos, atendendo prostitutas, porque Jesus era a cura. Se você é a cura, os erros e debilidades das pessoas não te incomodam, porque você é curado e onde você for vai ter cura. Eu queria, em nome de Jesus, que nesta noite este aprisco, dentre muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer, eu queria que muitos de nós saíssem daqui nesta noite incapazes
incapazes de ficar olhando para a vida dos outros. Incapazes de ficar apontando o dedo para os outros. Incapazes de se incomodar com as falhas dos outros. Quando alguém falha, ele precisa da minha oração e da minha cobertura, e não da minha exposição. Em nome de Jesus, chega de fazer do seu assunto principal os erros dos outros. Para de ficar olhando o Facebook. Para de ficar olhando a vida dos outros. Para de ficar fazendo do seu diálogo preferido com as pessoas assuntos da vida alheia. Deus não tem se agradado disso. Deus não tem se agradado disso. Se nós somos tão limitados assim, se não temos assuntos para conversar, se não for da vida dos outros, então que fiquemos quietos, porque então não vamos pecar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitos crentes ficarão surpresos quando olhar para alguns entrando no céu, recebido por anjos. Aqueles que eles rotulavam como carnal, como não espiritual, como não fazedor de obras, mas também como não maledicente. Nunca tiveram prazer em falar dos outros, nunca tiveram prazer em acusar. E eles, com todas as suas obras, todos os seus dons, impedidos de entrar no céu. Se você conhecer Deus, você sabe que existem coisas que são mais elevadas do que outras diante dele. E se você olhar para todas as parábolas que falam sobre o próximo, todas elas são levadas com muita seriedade. Se nós tivermos um pouco de interesse em conhecermos Deus, vamos saber que a reconciliação com o próximo é indispensável. Não acuse, não critique, não condene. Ame, ajude, suporte. Se você não pode falar nada, apenas ore. Apenas ore. Você mulher, você marido, você filho, pare de criticar um membro da sua família. Pare de criticar, pare de cobrar. É Deus quem vai mudar, é Deus quem vai moldar. Se tiver algum assunto a ser conversado e dito, converse, não evite conflitos, mas não cobre. Existem diferenças daquele diálogo que começa com você. Lembra? Porque você não faça isso. Dialogue sem cobranças. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Porque Deus, por meio de Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele, fazendo de Cristo um meio de reconciliação. E em nós existe o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, onde por meio do Espírito Santo de Deus somos capazes de buscarmos a reconciliação com Deus por meio do perdão de pecados, da consciência de quem somos, da necessidade de buscarmos restauração e renovação. Precisamos buscar a reconciliação conosco, pelo fato de evitarmos as condenações próprias, de não mais nos sujeitarmos a maximizarmos os nossos erros, mas que o Espírito Santo nos tenha e não os nossos erros. E que na reconciliação com o nosso próximo, nós possamos ter Deus, a tal ponto que o próximo só terá o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. E que a partir de hoje, toda pessoa que falar de você, que fizer qualquer comentário de você,
não te incomode mais, em nome do Senhor Jesus. Toda pessoa que falar qualquer coisa de você, que você possa se esconder no refúgio, no abrigo do Senhor. Em nome de Jesus. Que o seu coração possa estar tão seguro, tão abrigado em Deus, que você possa confiar nele, que ele é o seu defensor. Porque você já experimentou nos seus lombos tanto a vara quanto o cajado. Você imagine os inimigos seus, o que não experimentarão. Então não se perturbe, não estagne, não pare. Que os inimigos falem de você, que os amargurados, os maus amados falem de você, e que você fale de Deus, e que você fale de graça, fale do amor, e que você não perca tempo com questões tão pobres, tão vis. Eu quero que a sua mão no seu coração, você diga assim: em nome de Jesus, nesta noite eu ratifico a minha reconciliação com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Em Deus eu tenho perdão, para mim mesmo eu tenho amor, e para com o meu próximo a graça e a compreensão. Levante sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça, te abasteça. Que essa palavra ministrada sobre a sua vida sirva para aproximar-se você de Deus, para reconciliar-se, ensinar você a amar, ajudar-se, e para que o teu próximo receba toda a graça que você tem absorvido da presença de Deus. Que a sua semana seja uma semana abençoadíssima. Que o Espírito te cubra e faça uso desta palavra para agir como defesa, como ataque a favor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você vá em paz para sua casa, que o seu lar seja guardado, protegido, que os seus livres de todo mal, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém.